Isso eu aprendi muito. Lembro-me muito bem que quando eu trabalhava em rádio, eu media um pouco a minha audiência com o que a audiência trazia para mim, com feedbacks, talvez até mesmo ao vivo. Olha que curioso. Eu trabalhando numa emissora de rádio, ao vivo, estreando um programa gaúcho, de músicas gaúchas. E aí, o objetivo desse programa era mudar totalmente a forma de apresentar e trazer para o tradicionalismo gaúcho, certo? Dessa forma, eu comecei a falar como um gaúcho fala, com sotaque, com a gíria e etc. E naquele mesmo programa de estreia, um ouvinte ligou e disse bem assim: faz do teu jeito, faz do teu jeito. Legal. Ser um bom comunicador. Não queira inventar. O podcast Fale Ainda Melhor e Convença Muito Mais está começando. Seja bem-vindo. Eu sou o Marcelo Miller. Eu sou o Júnior Porto. E eu sou o Francelino Ribeiro. E o nosso podcast de hoje tem como tema principal: por que saber ouvir é mais importante do que falar bem? Então, Francelino, o porquê desse tema? Bom, Marciano, saber ouvir, eu tenho certeza que melhora significativamente a sua oratória. Melhora a sua oratória. Aí você vem me perguntar assim, pô, Francelino, mas como ouvir melhora a minha oratória? Melhora, porque para mim melhorou demais. Eu jovem, com pouca experiência, chegou um momento da minha vida em que eu disse: tá na hora de eu ouvir mais e falar menos. Eu preciso aprender com as pessoas que têm mais conhecimento do que eu. No momento que eu botei isso como regra, a minha oratória melhorou demais. A arte de se comunicar minha melhorou muito, muito mesmo. Por quê? Porque no momento em que você escuta, você processa, automaticamente você aprende palavras novas, novas ideias, e o seu vocabulário aumenta. Seu vocabulário aumentando, com a arte de ouvir mais, você tem mais poder na hora de se comunicar. Ou seja, você tem mais poder na comunicação. Temos 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, precisamos ouvir mais e falar menos. Porém, saber ouvir, para muitas pessoas, Marciano e Júnior, e para você que está nos assistindo, é uma dificuldade enorme. E isso precisa ser treinado. E é isso que a gente vai trazer em destaque no podcast de hoje. Então, quando você ouve uma pessoa, você identifica sinais de linguagem não verbal, né? Então, como a expressão facial da pessoa, os gestos. Então, como identificá-los e interpretá-los? Boa pergunta, Marciano. Eu participei de uma palestra, e nessa palestra, o palestrante trouxe em destaque muito a forma que nós devemos observar a nossa plateia, o nosso interlocutor, as pessoas com quem nós estamos conversando. Sabe aquele negócio de que quando você está trazendo um assunto que não está sendo envolvente, não está trazendo interesse, a pessoa fica assim, aí ela começa a ficar com uma cara. Isso demonstra que você precisa melhorar o seu diálogo, certo? A comunicação ela tem disso, principalmente quando ela é feita ao vivo. Quando a comunicação ela é feita ao vivo, você tem o poder de observar, ouvir e melhorar.
Tudo isso na mesma conversa. E aí esse palestrante, ele disse assim, ele era o Roberto Chiniachiki, um grande palestrante, um dos mestres aí, escritor de livros. E aí ele disse assim, para você comunicar-se com emoção, a tua audiência precisa chorar com razão. O que quer dizer isso? Se você quer colocar emoção, a sua audiência tem que responder da mesma forma com a emoção que você colocou. Se a tua audiência não responder dessa forma, o negócio fica xoxo, fica feio. Então, saber ouvir, prestar atenção não só no comentário da outra pessoa, mas também na expressão facial dela, expressão corporal, traz muito peso na hora de você se comunicar e poder se autoavaliar. Isso é muito importante, Marciano. Isso eu aprendi muito. Lembro-me muito bem que quando eu trabalhava em rádio, eu media um pouco a minha audiência com o que a audiência trazia para mim, com feedbacks, talvez até mesmo ao vivo. Olha que curioso. Eu trabalhando numa emissora de rádio, ao vivo, estreando um programa gaúcho, de músicas gaúchas. E aí, o objetivo desse programa era mudar totalmente a forma de apresentar e trazer para o tradicionalismo gaúcho, certo? Dessa forma, eu comecei a falar como um gaúcho fala, com sotaque, com a gíria e etc. E naquele mesmo programa de estreia, um ouvinte ligou e disse bem assim, faz do teu jeito. Faz do teu jeito. Legal. Ser um bom comunicador. Não queira inventar. Faz da forma com que você se sinta melhor. Ou seja, faz do teu jeito. E eu, escutei aquilo, terminei aquele programa, eu disse para mim, como é bom a gente saber ouvir. Amanhã eu vou fazer do meu jeito e vou medir a minha audiência. E foi o que eu fiz. Deu muito certo. Deu muito certo. Depois acabei deixando de lado o programa, mas porque veio outro comunicador e o horário não estava mais batendo, mas eu fiz do meu jeito. Eu tirei a ideia de querer trazer algo, vamos dizer assim, embalado com o selo do Rio Grande do Sul. Eu fiz do meu jeito. E ali foi muito importante para mim, porque foi ali que eu aprendi a ouvir. E às vezes, Júnior e Marciano, se vocês tiverem uma história para contar, pode ficar à vontade. Ouvir dói. Dependendo como for, ouvir um feedback dói demais. E como que você controlou essa emoção na hora, Francisco? Teve que controlar ela, né? Deu um gelo, porque tu tá ali estreando o negócio tá com tudo, tu tá feliz, botando alegria, trazendo aquele sotaque gaúcho, que barbaridade, tio. Tu tá ouvindo um baita programa, nesse final de tarde, tio. Então, o cara liga pra ti e diz bem assim, ó, pô, cara, faz o teu jeito. Faz do teu jeito. Esse programa hoje está no ar ainda. Ele se chama Mate e Pampa. Esse programa eu tive o prazer de botar no ar e depois acabei deixando de fazer ele. E hoje ele ainda é feito pelo Adão Rodrigues da Rosa, um grande comunicador. Um forte abraço para o Adão. E aí me deu um banho de água fria, né? É um banho de água fria. Aí você tem que processar aquilo. Primeiramente, dá aquela raiva, sabe?
Mas você tem que entender que a opinião do outro é a que vale. Está ali somente para obedecer o que as outras pessoas querem. Se elas vão te assistir 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos, elas querem o melhor de você. E se elas vão te dar um feedback, é para o teu bem. É isso que eu levei para a minha vida. E a palavra dói. Na hora ela dói. Eu sei que sim. Legal. Vamos então, Francelino, para a segunda pergunta. E como eu consigo ser um bom ouvinte? Bom, você consegue ser um bom ouvinte prestando atenção. Prestando muita atenção. Para você falar bem, você precisa ouvir. É o que a gente está trazendo em destaque aqui hoje. Mas você precisa prestar atenção no feedback da outra pessoa. E você precisa ponderar. Você precisa aceitar. Você precisa entender. Mas muito mais do que isso, você precisa avaliar. Se aquele feedback foi um feedback positivo, que assim seja. Corrija. Agora, se você ponderar e dizer, não, esse cara não tem nem noção sobre o que ele está falando, como feedback, você ignora. Mas se mais do que uma pessoa repete aquilo que você ignorou, pô, você fez algo de errado na hora de ponderar. Então, saber ouvir é isso, Júnior. Saber entender, discutir, aprimorar, melhorar, é isso. Ponderar, compreender, melhorar, executar. E eu confesso que eu acabei melhorando toda a minha comunicação, porque eu ouvi muito. Ouvi muito. Ouvi demais. E é gostoso ouvir, né? É gostoso você ouvir, não só os feedbacks, mas é gostoso você ouvir boas histórias. Né? Eu me pego muitas vezes ouvindo boas histórias. Histórias que inspiram, histórias verdadeiras, histórias boas, histórias maravilhosas. Então, saber ouvir é gostoso também. Mais gostoso do que falar. Bacana. Então, por que escutar é mais importante do que falar? É por causa disso, Marciano. Falar é mais importante quando você ouviu o que as outras pessoas querem que você fale. Falar é mais importante quando você, primeiramente, ouviu o que as outras pessoas querem que você fale. Olha só que louco. Olha só que louco. Falar é mais importante depois de ouvir o que as outras pessoas querem que você fale. Eu repeti isso 3 vezes, porque isso é muito importante. Essa é a diferença. Essa é a diferença real. Francelino, quem é você para estar falando isso? Quem é você para estar trazendo essa informação para mim? Eu acordei muitas vezes, às 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar numa rádio. Eu falei muito, eu já ouvi muitas histórias. Eu, Francelino Ribeiro, consegui empreender sendo uma pessoa, um jovem, que não sequer tinha lugar para morar. Não tinha família. Tinha um apoio, mas um apoio fraco.
E foi na comunicação que eu me destaquei. Foi falando bem, sabendo ouvir, que eu conquistei hoje o que realmente mais eu orgulho, que é uma família maravilhosa. Em segundo lugar, empresas que eu tenho paixão, negócios que acontecem todos os dias, que só estão acontecendo porque um dia eu, jovem, sem apoio, sem ter o que comer muitas vezes, sem saber para onde ir no final de semana, ficar sozinho, pensando o que poderá ser da minha vida, ouvindo histórias de pessoas com muito mais experiência do que eu. Hoje, muitos negócios acontecem porque um dia eu fiz assim. Então, quem é você, Francelino, para falar isso para mim? Saber ouvir é mais importante do que falar. Porque quando você não tem conhecimento algum, saber ouvir é primordial para você aumentar o seu vocabulário, para você ter mais conhecimento, para você ter novas ideias, para você saber se comunicar ainda melhor. Chegar para pessoas importantes com peso, com uma boa oratória, trazendo poder, mesmo que você talvez não tenha família, lugar para morar, ou não tendo ninguém do teu lado. Saber ouvir e saber falar, a comunicação mudou a minha vida. E a comunicação pode mudar a sua vida também. Então é por isso esse tema, Marciano, Júnior, para você que nos assiste. Eu gosto de falar demais de alguns negócios, de algumas experiências, gosto de contar histórias, mas eu sei o quanto isso é importante para mim. E é por isso que eu trago esses vídeos e todos esses conteúdos em destaque todos os dias. Porque se eu conseguir, eu sei que muitas outras pessoas podem conseguir também. E é isso, pessoal. Então, baseado nisso, Francelino, o que podemos fazer para ouvir melhor é prestar atenção. Tem mais alguma técnica? Ouça com atenção e muito foco. Ouça com atenção e foco. Por mais que a história seja uma balela, possa não estar te entregando nada agora. Talvez ali na frente aquela informação ou aquela história que a outra pessoa está te contando ou te falando, ela possa fazer sentido na sua vida. Então ouça com atenção e muito foco. Ouça histórias de pessoas que estão a níveis acima de você. Seja financeiro, seja empresarial, seja econômico, enfim, ouça histórias de pessoas que têm muito mais conhecimento, tenha muito mais formação. Ouça, literalmente ouça. Ouça mais. A tua comunicação vai melhorar com você ouvindo mais. Eu tenho certeza disso. Então é isso, Júnior. Foco e atenção. Essas são as duas palavras. Quer melhorar a tua comunicação? Ouça com foco e muita atenção. Não se distraia. Se alguém está te contando algo, é porque você merece ouvir aquilo. Merece. Você é a pessoa certa para ouvir aquilo. Mas pondere. Se for coisas que estão abaixo de você, do seu nível, do seu patamar, joga fora. Agora, pessoas que estão acima de você, aí sim, preste muita atenção. Então, nosso podcast Fale na Melhor para conhecer muito mais está chegando ao fim. Você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify ou Deezer, também disponível no YouTube e no Facebook. Então, você também pode conferir conteúdos novos diariamente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O Instagram seria @FrancelinoRibeiroTV. E também não esqueça de entrar agora para o grupo do Telegram e receber dicas exclusivas. O link está na descrição desse vídeo.
E para mais informações adicionais, acesse o site que é www.francelinoribeiro.com.br. Gente, forte abraço para vocês. Muito sucesso. Não deixe de conferir sempre os nossos conteúdos. Tudo que a gente faz é porque tem embasamento, porque funcionou para mim. Acho que esse podcast contou um pouco da minha história, contou um pouco porque a comunicação pode mudar a vida de você, da sua família, das pessoas à sua volta. E lembre-se, para crescer e ter sucesso, você precisa ser uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que domine a arte de se comunicar, de comunicar-se com as outras pessoas de forma autêntica, verdadeira e que transmita segurança e muito conhecimento. Forte abraço e até o próximo podcast.